Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Nós estamos estudando aí sobre maturidade cristã. Muitas aulas já foram dadas, aulas preciosas que nos ensinam sobre como ser um cristão maduro. Nós, muitas vezes somos cristãos, mas somos maduros na nossa fé, somos maduros em aspectos da nossa fé, então precisamos ter esse entendimento. E em Filipenses capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 3, queria que você prestasse atenção, porque muitas vezes a gente lê esse texto achando assim, Paulo estava falando para Filipenses. Não, Paulo estava sendo voz de Deus, usado pelo Espírito Santo, para falar a cada um de nós. Então você pode falar com a pessoa que está do seu lado aí, e fala assim, ó, Deus está falando, é para você, esse texto é para você, é para nós, é para mim e para você. Olha o que diz aí, Paulo dizendo, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ainda nós vamos ler um versículo que está em Filipenses 4, versículo 8, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, depois de falar tantas coisas com eles, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos abençoe neste momento, nos dê a inteligência para aprendermos a Tua Palavra, a sabedoria para aplicar a Tua Palavra, ó Deus, e que o Senhor nos dê neste momento a unção do Teu Espírito Santo. Peço a unção sobre a minha vida, para que eu possa transmitir a Tua Palavra. Eu repreendo, não só desse ambiente, Senhor, mas todos os locais que estão nos ouvindo neste momento, ó Pai, cada lar, Senhor, que haja quietude, que todos possam parar, Senhor, para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos todo o espírito de confusão, de distração, Senhor, nessa sala de aula, em todas as salas dessa igreja, em todos os lugares, ó Pai, que estarão sendo ministrados neste momento. Eu te agradeço por isso, peço a Tua bênção em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar? Nós vimos nesse texto de Filipenses, é uma carta linda de Paulo, que foi escrita para os filipenses, os quais ele conviveu, mas serve para as nossas vidas. E Paulo, ele dá claramente a conotação, né, que ele gostaria que aquela igreja fosse de irmãos maduros na fé. E para que isso aconteça,
para que a gente amadureça, né? Para que a gente tenha uma maturidade sustentável, que é o tema da nossa lição hoje, uma maturidade sustentável, para nós termos uma sustentabilidade na nossa maturidade, para que não haja altos e baixos na nossa vida cristã. É preciso que a gente fique atento a alguns quesitos, algumas coisas que são preciosas na vida do cristão, para que ele nunca viva altos e baixos, porque a gente vê muitos irmãos, pela sua imaturidade exatamente, que eles têm hora que estão igual um foguete, cheios de fé, querem orar em todo o tempo, vêm na igreja, e de repente, estão lá embaixo, acontece alguma coisa, uma mágoa, uma desilusão, Deus não responde uma oração que ele queria tanto, acontece alguma coisa, e vão lá para baixo, vão lá para o chão, e ficam nesse alto e baixo. Isso não é o desejo de Deus. O que nós vemos, o que Paulo diz, que nós devemos avançar, avançando na nossa vida cristã o tempo todo, para que a gente seja um cristão maduro e cada dia mais maduro. O que Deus quer da nossa vida é exatamente isso, que nós olhemos para trás no final do ano, e é bom chegar no final do ano e avaliar a nossa vida cristã. O que aconteceu? Eu fiquei do mesmo jeito, eu piorei, ou eu amadureci na fé, eu cresci na palavra, eu cresci na minha vida de oração, eu cresci nos frutos, no fruto do Espírito Santo na minha vida. Realmente eu tenho frutificado, né? O que aconteceu na minha vida nesse ano? Eu preciso sempre estar fazendo uma análise, né? Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a Santa Ceia, ele fala: examine-se o homem a si mesmo, porque nós precisamos estar constantemente nos examinando, para ver onde que está a nossa maturidade. Paulo chega a dizer o seguinte: olha, eu dei muitas vezes leitinho para vocês, ou seja, era uma criança, leitinho, agora vocês precisam de coisa mais sólida, vocês precisam crescer, chega de chupetinha, de mamadeira, precisamos estar crescendo. Isso se chama maturidade. Maturidade não é só porque ficou mais velho, tem gente muito jovem que é muito madura, que é muito mais madura até que os pais, e tem muita gente velha que é imatura, e nós precisamos ter a maturidade, principalmente a maturidade cristã, aquilo que é essencial na nossa vida. E eu queria falar de alguns aspectos, né, que são importantes para que haja esse contínuo crescimento, sustentável crescimento na nossa maturidade, para que você possa olhar para trás e falar: não, puxa vida, eu cresci na minha fé, hoje eu estou uma pessoa melhor, um cristão melhor, eu estou mais abençoado. Então é importante isso, e eu vou falar exatamente de 3 aspectos para que a nossa maturidade ela seja sustentável. Então preste atenção e analise à medida que eu for falando. Cabe a cada um se analisar, não eu analisar você, ou a pessoa que está do seu lado te analisar, eu vou me analisar se eu estou tendo maturidade. E o primeiro aspecto da maturidade sustentável é quando nós honramos a Deus. Honramos a Deus. O que é honrar a Deus? É isso que nós vamos estar vendo aqui agora. Primeiro, honrar a Deus é temer a Deus, e temer não é ter medo. Temer, quando a palavra de Deus fala que o homem que teme ao Senhor, está falando do homem que respeita a Deus,
respeita a Deus. Honrar a Deus, o primeiro aspecto é respeitar, é reverenciar, é honrar a Deus de verdade. É falar: Deus, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida, não há nada que seja mais importante do que o Senhor. Eu não peco porque eu não quero desrespeitar a Deus. Isso é honrar a Deus. Eu temo, eu não quero desagradar de forma nenhuma a Deus. Então, quando eu digo, que eu honro a Deus, eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou respeitando a Deus. Então, se eu quero ser um cristão maduro e sustentável, a primeira coisa, eu temo a Deus. Eu sei que Deus, Ele está em todos os lugares. As pessoas podem não estar vendo as minhas atitudes, os meus pensamentos, mas Deus tudo está vendo. E por querer agradar a Deus, honrar a Deus, eu faço aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo, capítulo 4 de Filipenses, versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Encher a minha cabeça das coisas que vão trazer benefício, para que eu honre a Deus. Então eu tenho que tomar cuidado. Tem gente que fala: é pecado ouvir músicas do mundo. Dependendo, claro que é. Como é que você vê uma música que traz a sensualidade, que traz a pornografia, que tem palavrão no meio dessa música? Como é que você vai encher sua mente dessas coisas? Isso é honesto? Isso é justo? Isso traz boa fama? Isso não. Então eu tenho que pensar em tudo que eu vou fazer. Isso vai acrescentar o que na minha vida? Então por isso que é melhor ler livros evangélicos que vão acrescentar. É ruim ler um livro? Não. Quantos livros bons que acrescentam na vida da gente, nas áreas da nossa capacitação, ou mesmo livros que fazem com que o nosso palavreado seja melhor, que você vê histórias que são interessantes, são importantes. Você vê livros de histórias, tudo são coisas importantes. Agora, coisas que não tem nenhum acréscimo na nossa vida, perder tempo com isso, não. Eu tenho que ler a Bíblia, porque a Bíblia vai fazer o quê? Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, vai me ensinar tudo. Isso vai me encher, é isso que tem que encher a minha coisa. Eu quero honrar a Deus, eu tenho que entender que eu honro a Deus. Deus tudo vê, Deus está comigo o tempo todo. Quando eu entro no meu quarto, quando eu olho o meu celular, quando eu olho no computador, quando eu assisto alguma coisa na televisão, tudo isso Deus está vendo, aquilo está honrando a Deus. Então é preciso, se eu quero ter uma maturidade que seja sustentável, onde eu vou crescendo, onde eu olho para o alvo é Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus, nunca vou alcançar como Ele é, mas eu quero ser muito parecido com Ele. Então eu olho para Jesus. O que Jesus faria? Jesus faria esse tipo de leitura, esse tipo de atitude? Não. Então eu também não vou fazer. Então eu preciso entender que honrar a Deus, o primeiro aspecto é temer, é respeitar. Quando você respeita uma pessoa mais velha, você não vai falar um palavrão na frente dela,
você não vai fazer uma coisa errada na frente dela. Uma pessoa, às vezes um pai, uma mãe, um avô, uma avó, você respeita, você não faz por respeito. A mesma coisa é com Deus, nós não fazemos, mesmo que muitas vezes o pecado ronda em cima da nossa cabeça, vem aquele pensamento, você repreende em nome de Jesus Cristo e fala: sai, Satanás, que eu sei que isso não vai agradar o meu Deus e eu quero honrar meu Deus. Então, primeiro, esse é o aspecto. Segundo, para honrar a Deus, nós temos que adorar a Deus. Temos adorado a Deus? De verdade, em espírito e em verdade. A palavra de Deus, quando fala em adoração, lá quando Deus instituiu, o tabernáculo, Ele colocou o átrio, que era o lugar fora, onde ficava a maioria das pessoas. Ele colocou o santo lugar, onde só os sacerdotes entravam, e Ele colocou o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para sacrificar pelo povo, e ele tinha que tomar muitos cuidados, tinha que estar com a vida pura para entrar no Santo dos Santos. E nós temos que entender que isso é uma figura também para as nossas vidas. O átrio é o meu corpo. O meu corpo tem que adorar a Deus, ele tem que ser um sacrifício vivo, como o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos capítulo 12, sacrifício vivo. O meu corpo, ele tem que honrar a Deus, ele é para a honra e glória do Senhor. Muitos têm levantado questões como essa: não, você pode pecar com o seu corpo, mas você já aceitou Jesus, você já é salvo, então você pode fazer qualquer coisa com o seu corpo, que não tem problema, é o corpo, o importante é a sua alma. Gente, heresia, gente que quer pecar e levar um tanto de gente junto para o buraco. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, a palavra de Deus diz isso. O nosso corpo, ele é um nós temos que apresentar ao Senhor como um sacrifício vivo. Por isso, a vida de sacrifício, na vida de oração, na vida de jejum, na vida de consagração a Deus, temos que entender que isso é importantíssimo. Depois, entra no Santo dos Santos, que é a nossa alma, nossas vontades, nosso desejo, onde nós colocamos e apresentamos a Deus em oração, onde eles entravam para orar, queimavam o incenso que chegava até as narinas de Deus, é a nossa oração. Nós entregamos nossos desejos, nossas vontades, nossos pensamentos, tudo nas mãos de Deus. Nós precisamos, por isso que o apóstolo Paulo fala: tudo que é puro, amável, respeitável, seja que ocupe o vosso pensamento, nosso pensamento tem que ser do Senhor. Nós temos que pensar das coisas que estão no alto. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo, que nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Nós estamos na terra, mas os nossos pensamentos já estão voltados para o céu. Tem que ser dessa forma. Quanto tempo nós vamos viver mais na terra? Eu não sei se amanhã eu estou vivo. Então eu já tenho que estar sentado nos lugares celestiais. Os meus pensamentos têm que ser a obra de Deus. É claro, temos que trabalhar, temos que fazer tudo, mas até o nosso trabalho tem que ser para a honra e glória do nome do Senhor. Não tem desse negócio: meu trabalho, eu faço o que eu quiser. Eu posso me corromper, eu posso roubar, eu posso enganar as pessoas, Não. Até o nosso trabalho tem que ser para a honra, glória e exaltação do nosso Deus. E aí, ele ainda fala do lugar santíssimo, que é o nosso espírito, que está em contato com o Espírito de Deus. Precisamos ter entendimento, que nós somos corpo que adora a Deus, alma que adora a Deus,
e espírito que adora a Deus. Nós somos um todo que adora a Deus. Não pode ser só, não, eu adoro com o meu espírito, com minha alma e meu corpo peca. Não, eu estou adorando com o meu corpo, eu bato palma, eu levanto as mãos, mas meus pensamentos estão cheios de maldade, cheios de pornografia, cheios de sensualidade, cheios de mágoas. Não, eu tenho que estar me liberando de tudo para que eu possa adorar a Deus. E terceira forma de nós honrarmos, além de temermos, de adorarmos a Deus em espírito e em verdade, nós também honramos ao Senhor com os recursos materiais. Recursos materiais. Quando eu trago meu dízimo, quando eu trago minha oferta, eu estou dizendo para Deus: Deus, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. O dízimo, por isso, a palavra de Deus nos fala de primícias. Primícias. A primeira coisa que eu recebo, meu salário, a primeira coisa que eu penso é: separo o meu dízimo para honrar o meu Senhor. Vou dar minha oferta para honrar o meu Senhor. Porque é uma forma de eu dizer: Senhor, o Senhor é mais importante do que todo dinheiro. O Senhor vale mais do que o ouro, do que a prata. Que bênção que o Senhor abre as janelas dos céus, porque Ele abre as janelas dos céus sobre as nossas vidas, quando somos dizimistas e ofertantes na casa dEle. Ele abre, Ele repreende o devorador, nós sabemos disso, mas que isso traz bênção na nossa vida, mas é uma honraria ao Senhor. Eu estou dizendo, o Senhor está em primeiro lugar, primeira coisa que eu penso. E dinheiro é uma coisa boa. Com dinheiro nós podemos comprar tantas coisas boas para usufruirmos, podemos viajar, podemos ter uma casa, podemos ter um carro, podemos ter algumas coisas que nós amamos e gostamos. É bênção, não é maldição não. Só que o amor ao dinheiro nos torna avarentos. Nós passamos em cima das pessoas, nós não somos dizimistas, porque quando eu não sou dizimista é porque a avareza entrou dentro do meu coração. Eu não acredito que Deus é poderoso para fazer com menos eu tenha mais. E dessa forma eu honro a Deus. Eu falo: Deus, eu confio no Senhor. Eu confio na tua fidelidade. Eu confio que o Senhor pode todas as coisas. Então é tremendo a gente entender. E para ter maturidade sustentável, crescimento, pode analisar a sua vida. Você teme a Deus, você toma cuidado com a sua vida, porque você quer agradar a Deus, se adora a Deus com tudo que você é, com tudo que você tem, inclusive com o seu corpo, com a sua alma, seu espírito, e você honra a Deus também com seus dízimos, as suas ofertas, dizendo: Senhor, eu te honro, o Senhor está em primeiro lugar, eu creio, eu gosto de fazer isso me dá prazer, Senhor, porque eu sei que eu estou agradando a Deus. Não é por causa da igreja, não é por causa de nada, é porque eu quero, primeira coisa, honrar a Deus. Por isso que Salomão, lá em Provérbios, ele diz: honra o Senhor com as primícias da tua renda. E aí você vai ver o que vai acontecer. Vai haver multiplicação na sua vida, porque você está honrando a Deus. E a palavra de Deus nos diz claramente que Deus honra aqueles que o honram e despreza aqueles que os desprezam. Ele fala isso lá em Samuel, para o povo de Israel: Deus honra aqueles que me honram. Deus falando com o povo, e Ele continua falando isso conosco: eu honro aqueles que me honram, e desprezo os que me desprezam. Quando eu desprezo a Deus, Deus me despreza.
Mas quando eu honro a Deus, Deus me honra também. Segundo, depois da honra, a humildade. Humildade. Humildade não é ser pobre, nunca foi. Tem muito pobre que é orgulhoso, é muito orgulhoso. E tem muita gente que é milionário e é humilde. E é humilde. É mais difícil. Porque quando o rico, ele se torna muito rico, se ele não tomar cuidado, o coração dele fica onde? Na riqueza. E quando o coração da gente fica na riqueza, a gente perde completamente a humildade. Mas quando você entende, Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é que tem Senhor de todas as coisas, Deus é o Senhor do universo, é Deus que abriu essa porta, não é a minha inteligência, não sou eu, não é a minha capacidade, não é. Quem capacita, quem dá dons, quem dá talentos, é Deus. Nós vamos começando a entender melhor o que é realmente ser humilde. Ser humilde, basta olhar para Jesus. O que é que ele faz? Tinha toda a riqueza, estava lá no céu, tranquilo, com o Pai, vivendo na glória. De repente ele se esvazia. Ele se esvazia e nasce aqui na terra em um curral. Nasce num curral. Vive como qualquer um dos nossos meninos, não é? Vive na sua simplicidade, uma família que não era rica, mas uma família nunca faltou nada, claro que nunca faltou, mas não era rica, não era, e vive, e tinha toda a glória, tinha todo o poder, ele expulsava os demônios, e as pessoas vinham querendo adorá-lo, e ele fugia. Ele curava o cego e as pessoas vinham querendo colocar ele como o rei agora. E ele, não é o momento, não é a hora. Então, o entendimento nosso é ser como Jesus. Jesus Cristo, antes de ser morto, ele pega os seus discípulos, uma bacia, lava os pés dos seus discípulos. Era para ele ter os seus pés lavados. Ele era o rei, ele era o Messias, ele era o Senhor, ele era o poder. Só que ele pega e lava os pés dos discípulos, inclusive de Judas, o traidor. Ele demonstra que o humilde, a pessoa humilde, ele entende que ele veio para servir e não para ser servido. Ele, quando os seus discípulos estão lá discutindo quem seria o maior no reino dos céus, ele disse claramente: você quer ser o maior? Que sirva. Que sirva. Então, a humildade está em eu me esvaziar do meu eu entender que se eu quero servir a Deus de uma forma melhor, eu tenho que servir e não ser servido. Se eu quero ser o maior na minha casa, o marido quer, eu sou o maior, eu mando. Não, sirva. Mas que você será, certamente, o maior, o mais respeitado. Porque a humildade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela traz honra para as pessoas. Isso está muito claro lá em Provérbios, capítulo 15, que diz que antes da honra vem a humildade.
Para ser honrado, nós temos que ser humildes. Agora, o orgulhoso, o que acha que é superior aos outros, o que acha que ele pode pisar nos outros, esse não agrada a Deus, esse não demonstra total imaturidade. Uma criança, quando você vê uma criança, quanto menor ela é, mais ela acha que tudo é dela, é meu, tudo é dela, tudo tem que ser para ela. Por que ela faz isso? Porque é imatura, Agora, quanto mais a pessoa vai amadurecendo, ela vai entendendo, não tenho nada nessa terra, não vou levar nada dessa terra, Deus está me dando isso para que eu seja um mordomo, apenas um mordomo, e tudo é dele, Então, a humildade, humildade é algo muito especial na vida, especialmente do cristão, porque quando nós somos humildes, nós sabemos valorizar as outras pessoas, nós sabemos que tem pessoas que fazem coisas melhores do que a gente. Eu tenho convicção que muitos que estão no banco agora fazem algumas coisas muito melhor do que eu, e nós temos que entender isso e valorizar isso nas pessoas. Agora, o imaturo, o que ele faz? Ele se vangloria, ele acha que ele sabe mais que todo mundo, que ele é o maior, que ele é o melhor. Então, à medida que nós vamos ficando mais maduros, nós vamos entendendo que nós somos um corpo em Cristo. Eu preciso de você e você precisa de mim. Eu tenho qualidades que você não tem, mas você tem qualidades que eu também não tenho, e que nós nos completamos como o corpo de Cristo. E tudo isso Jesus Cristo vai ensinando, e nós vamos aprendendo na palavra de Deus claramente sobre isso. Então nós precisamos entender que sem a humildade não dá certo. Nós temos a história, uma história muito linda e muito triste ao mesmo tempo, do rei Uzias. O rei Uzias, ele começou a governar com 16 anos, e a palavra de Deus nos diz que enquanto ele serviu a Deus, ele reconheceu que Deus era o Senhor, que Deus é que dava todas as coisas, ele prosperou. Interessante que ele reinou durante 55 anos, mais que Saul 40, mais que Davi 40, mais que Salomão 40, ele reinou 55 anos, e era um rei muito bom, foi um rei muito bom. Só que na sua velhice, ele foi para dentro do templo queimar incenso, e ele não podia fazer isso. Ele se achou tão poderoso, que o governo dele durante tantos anos foi tão bom, que Israel cresceu tanto na época dele, que a nação prosperou tanto, porque ele governou, e realmente governou muito bem, enquanto ele se dobrou aos pés do Senhor. Quando ele ficou orgulhoso, e achou que ele podia qualquer coisa, eu posso, eu compro, eu tenho,
eu faço. Esse é um cuidado que nós temos que ter na nossa vida. Porque muitas vezes Deus vai nos abençoando, porque nós estamos aos pés dEle, humildes, reconhecendo que nós precisamos dEle, que sem Ele nada somos, que sem Ele nada temos, que a vida passa, e que nós temos a única coisa que nós temos verdadeiro é a salvação em Cristo Jesus, por causa de Jesus, que morreu ali na cruz do Calvário, por nós. Enquanto nós reconhecemos isso, formos humildes diante de Deus, nos esvaziar, dizer, nossa, como eu preciso de Deus, como eu preciso das pessoas, como é bom depender de Deus. Agora, quando Uzias se orgulhou, ao ponto de entrar no lugar sagrado, e ele conhecia, ele sabia, que não poderia entrar ali, e queimou incenso, como só um sacerdote podia fazer. Ele ficou leproso, morreu leproso, provavelmente reconhecendo o seu erro, mas infelizmente, o que o homem plantar, o homem vai colher. Ele morreu leproso. Deus o perdoou, tenha reconhecido o seu erro, o seu pecado, de ter feito aquilo, certamente, porque ele, leproso, morrendo dia a dia, caindo dedo, caindo pé, não tinha remédio, e caindo até a sua morte, ele ficou isolado. Seu filho começou a reinar, e ele isolado na casa, no palácio lá, isolado, ninguém podia ter contato com ele, porque pegava lepra também. Pensa bem, que situação, por causa do orgulho. Então, se você quer ter uma maturidade sustentável, crescer cada dia mais, se humilhe diante de Deus. Não é você, é Deus. Ao Senhor a honra, a glória e a exaltação. Só Ele, e assim mesmo Ele veio a essa terra e se esvaziou para demonstrar para a gente que a humildade é uma característica de quem serve a Deus, de quem ama a Deus de verdade. A palavra de Deus nos diz que os anjos ficam dia e noite dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, e se prostram diante de Deus. É uma característica de quem adora a Deus, de quem serve a Deus, de quem reconhece que nada somos, nada temos, tudo é a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Você tem algum talento? Glória a Deus, use para a honra, glória e exaltação do nome do Senhor. Fale com o Senhor, Senhor, esse talento, eu sei que foi o Senhor que me deu, e eu uso para a honra, glória e exaltação do teu nome. Temos que ter total entendimento que a humildade agrada a Deus, porque reconhecemos que só Ele merece toda adoração, toda exaltação, o poder pertence a Ele, todo o dinheiro do mundo, o ouro e a prata pertence a Ele, nossas vidas pertencem a Ele, tudo é de Deus, e que possamos ser bons mordomos, exaltando o nome do nosso Deus. E para terminarmos, o terceiro é a fé que estabiliza e sustenta. Temos que ter esse entendimento. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4,
versículo 7, ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. A maturidade sustentável, ela tem que entender que, para a gente ter essa maturidade, a fé é essencial. A fé, ela não pode esmorecer com os problemas. Veio o problema, minha fé ficou pequena. Veio o problema, eu tenho fé que Deus pode resolver. Se Ele não resolver, Ele continua sendo Deus. Eu guardei a fé. Paulo, quando fala isso, ele estava para ser executado. E ele fala: eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Estou no final da minha carreira. Mas uma coisa, ninguém rouba de mim, nem a morte, nem a tortura, nem a separação das pessoas que eu amo, nada vai roubar a minha fé. Está aqui comigo. A fé no meu Deus, a fé num Deus que tudo pode, a fé que agrada a Deus. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e que Ele é galardoador daqueles que têm fé, daqueles que o honram, daqueles que realmente acreditam que toda e em qualquer situação que eu possa estar vivendo, por mais desagradável que ela seja, Deus tem poder para transformar, Deus tem poder para fazer com que aquilo passe, portas serão abertas, e isso agrada demais a Deus. A fé, não uma fé louca, mas uma fé alicerçada na palavra de Deus. Aqui, ó. O que Deus diz que eu tenho na palavra. O que Deus diz que eu sou pela palavra de Deus, eu creio. E eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Então é fé, é acreditar. Primeiro, a fé em Cristo. Essa fé é essencial. A fé em Cristo, que Ele é o único capaz de trazer salvação para a minha vida. Depois, a fé que é inabalável. Pode vir as circunstâncias, que eu mantenha a minha fé. O problema está aí, mas eu acredito que Deus pode transformar esse problema. Meu filho, meu marido, minha mulher está demorando para alcançar a salvação, mas eu tenho fé que vai acontecer em nome de Jesus. E essa enfermidade, o médico diz que não vai ter mais jeito. Eu tenho fé que meu Deus tem poder para transformar essa situação. A maturidade faz com que a fé, ela não se abale, jamais. Deus pode falar não, sim, e muitas vezes não acontecer aquilo que eu tanto desejava, mas até a última hora eu creio que Deus pode transformar toda e qualquer situação. A maturidade não é aquela fé que está tudo bem, Deus está me abençoando, Deus está fazendo isso, minha família está bênção, minha vida financeira está ótima, estou com saúde. Não. Fé é para as horas em que as coisas não estão tão bem também. Como o apóstolo Paulo diz aqui, eu guardei a fé. Ninguém roubou a minha fé. Eles tentaram me torturar, eles tentaram fazer pressão na minha vida para que eu negasse, eles tentaram todas as coisas, mas eu permaneci na fé. Jesus Cristo,
quando ele estava dormindo num barco e veio uma tempestade, ele estava lá deitado na sua almofadinha lá, uma tempestade, os discípulos desesperados, tirando a água do barco e aquela coisa, e de repente eles acordam, Jesus, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Jesus Cristo fala com eles o seguinte: ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Ou seja, vocês não têm maturidade não? Vocês não viram tudo que eu já fiz? Vocês não já viram o cuidado que eu tenho com a vida de vocês? Ainda não tendes fé? Jesus Cristo chama a atenção deles, fala: puxa vida, vocês estão andando comigo, eu estou ensinando a palavra, vocês estão vendo os milagres acontecer, vocês viram a multiplicação dos pães, vocês viram tanta coisa, e ainda estão duvidando. Quando a tempestade vier na sua vida, não se desespere, porque Jesus Cristo está no barco. Jesus Cristo, Ele pode falar com a tempestade: acalma neste momento. E Ele quer que a gente tenha fé, que a gente creia, verdadeiramente, que tudo pode acontecer. Não duvide no seu coração. Também, quando ele estava lá na sua cidade, em Nazaré, lá em Mateus 13, 58, diz que ele não fez muitos milagres ali pela incredulidade deles. A incredulidade, você pensa bem, a cidade que ele cresceu, eles viram ele menino ali, crescendo, ele não pôde fazer muitos milagres, porque eles duvidaram, havia incredulidade no coração. A incredulidade é um sinal de imaturidade na nossa vida. Nós continuamos crendo. Não duvide no seu coração o que Deus pode fazer. Não duvide. Creia que Ele é poderoso, que Ele pode todas as coisas. Uma palavra dEle pode mudar a nossa vida num estalo de dedo, num piscar de olhos. Ele muda todas as coisas. E para o centurião, ele diz de uma forma tão clara: nunca vi tanta fé. Quando o centurião chega para ele e fala: ó, meu servo está doente, cura, e ele fala assim: eu vou lá com você. Ele falou: não precisa ir, eu sei que é ter autoridade, eu sei que é ter autoridade, eu mando um soldado, ele vai, eu mando o soldado vem, eu mando, eu sei que é autoridade, eu sei que o Senhor tem autoridade para fazer isso, basta uma palavra do Senhor, e muda tudo, e tudo será mudado. Jesus Cristo olha para aquele centurião, ele fala: nunca vi tanta fé, nunca vi tanta fé como essa. Será que Jesus Cristo pode olhar para a gente, e a gente olhar: puxa vida, que cristão maduro, basta uma palavra do Senhor, eu creio nisso, uma palavra do Senhor e tudo é mudado, tudo é transformado. Ele cura quando Ele quiser, Ele transforma a situação quando Ele quer, Ele salva quando Ele quer. Uma palavra do Senhor, muda todas as coisas. Então a fé, ela é essencial, para demonstrar a nossa maturidade. Como é que está a sua fé? Como está? Como ela anda? Você tem duvidado no seu coração? Você tem sido como uma criança espiritual que só vê aqui
a um palmo, ou você entende que Deus pode fazer, que no mundo espiritual Ele já está trabalhando pelas nossas causas, e quando Ele faz melhor do que nós pedimos ou pensamos. Quando Ele faz da melhor forma, e quando Ele não quer fazer, ninguém manda nele, porque Ele tem outra coisa para ser feita. Porque muitas vezes no nosso pensamento, na nossa visão, não é o melhor, mas Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele é o nosso Pai. A fé entende isso, que Deus é o nosso Pai e Ele sempre vai fazer. E nós vamos desistir? Não. Nós vamos deixar de crer? Não. Nós continuamos crendo. A maturidade sustentável é isso. É cada dia eu olho para trás, eu tenho mais fé. Poxa vida, olho para trás, quanta bênção, quantos milagres Deus fez, e quantas vezes Ele disse não. E eu olho lá na frente e vi que o não dele foi melhor para a minha vida. Foi melhor para aquela pessoa que eu orei. Porque Deus é Deus. Então, que a sua fé seja aqui, baseada na palavra de Deus. Nunca duvidando, agradando a Deus através da sua fé, quebrando toda a incredulidade, para que você possa ser uma pessoa realmente madura na sua fé, em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. A palavra de Deus nos diz que nós temos que ter uma maturidade sustentável, crescer, cada dia, cada dia, cada dia. E para isso, honra a Deus com a sua adoração, honra a Deus temendo e respeitando a esse Deus, honra a Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas. A palavra de Deus nos diz, a humildade, reconhecer que nós precisamos dEle. O humilde reconhece que precisa, quebra todo orgulho, sirva a Deus, e tenha fé, uma fé que agrade a Deus, que você possa dizer: Senhor, eu estou combatendo o bom combate, um dia eu vou acabar minha carreira, mas eu guardei a fé, nunca duvidei que o Senhor existe, que o Senhor é galardoador daqueles que o invocam, que o Senhor é um Deus acima de todos. E nós vamos orar, e você possa se analisar e ver se há uma maturidade verdadeira na sua vida, no nome de Jesus. Pai, louvamos e exaltamos o Teu nome mais uma vez, e não cansamos de fazer isso. Como é bom, porque reconhecemos, ó Pai, que somos dependentes do Senhor. Se o Senhor não lutar as nossas lutas, nós estamos perdidos. Se o Senhor não for à nossa frente, nós não queremos ir. Ó Deus, nós reconhecemos que nós temos que dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor nos ensinou a verdadeira humildade, e que o orgulho destrói. Só os imaturos são orgulhosos, acham que são alguma coisa. Ó Deus, e nós nada somos diante da Tua grandeza, nós somos pequenos, e assim mesmo o Senhor se importa com a gente, o Senhor se importa com o Teu povo, ó Pai, e nós Te agradecemos, ó Deus, e que possamos ter fé, que essa seja uma manhã de muita fé, que o Senhor esteja
curando vidas nessa manhã, que o Senhor esteja resolvendo muitos problemas financeiros, abrindo portas nessa manhã para o teu povo, ó Pai. Ó Deus, que essa manhã seja uma manhã de salvação, pela fé nós cremos, ó Pai, que aqueles que temos orado, clamado, e nunca duvidamos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, ó Pai, do que pedimos ou pensamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, possamos crescer e ter entendimento, ó Deus, que o teu desejo é que sejamos crentes, abençoados, maduros, na tua presença, em nome de Jesus Cristo, amém.